Salve, galera! Vou resolver com vocês aqui agora um exercício sobre bandeirantismo, um exercício de história do Brasil, que eu considerei aqui analisando um exercício de dificuldade média, tratando-se da prova da SpaceX. Então vamos à pergunta. A partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo, com fins diversos e em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo, capital, com um traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, Rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, Rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, e Rodovia Anhanguera, em direção a Brasília. Antes da gente ler a pergunta, no caso aqui, só comentando um pouco, vale destacar que todas as bandeiras são expedições particulares, beleza? E também para a gente ficar atento que ele já deu aqui, além do nome da rodovia, a questão que ajuda bastante o aluno é a direção para onde essa rodovia segue, ou a região que ela está indo. É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se respectivamente às bandeiras de... Então, respectivamente, a primeira bandeira que a gente tem que analisar está ligado a Fernão Dias, rodovia Fernão Dias, que vai em direção a Belo Horizonte. Um tanto meio óbvio isso, porque se está indo em direção a Belo Horizonte, ou seja, Minas Gerais, quer dizer que ela está indo numa região mineradora. Logo, nós temos uma bandeira do quê? Que tipo é essa? De prospecção. Vocês sabem que nós temos três tipos de bandeirantismo. E os três tipos estão sendo colocados aqui, né? Bandeira de prospecção é a bandeira de busca de metais preciosos, que é o primeiro ponto aqui já, que a gente tem que destacar. Aí depois nós temos Rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba. Tá? Curitiba era uma região que nós tínhamos muitas... O Paraná como um todo, assim como o sul de Mato Grosso, nós temos as missões jesuíticas. Lá na região do Paraná, as missões jesuíticas do Guairá. E aqui as missões jesuíticas do Itatim. Então já deu a deixa. Se eles estão indo em direção à região do Paraná, é porque eles estão atacando as missões jesuíticas. Essas missões, ou essas bandeiras que visam atacar as missões jesuíticas, ela tem o intuito de ser uma bandeira de apresamento, de capturação indígena, onde os indígenas ficavam localizados nessas missões jesuíticas. Então nós temos prospecção, apresamento, e depois nós temos, falando aqui, a rodovia Anhanguera, que seguia em direção a Brasília. Só quero destacar um ponto, tá? Aqui, então, direção a Brasília, direção a Curitiba e Belo Horizonte. Então, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. A rodovia, o Anhanguera, um bandeirante muito conhecido por ser um desbravador da região que hoje nós chamamos de Goiás. Região também muito importante na mineração. Então, nós temos aqui Belo Horizonte, Fernão Dias, bandeira de prospecção. Raposo Tavares, um bandeirante de apresamento, de capturação indígena, ataque às missões jesuíticas. E a Anhanguera, também de prospecção. Sendo assim, nós temos como alternativa correta, alternativa A. Beleza? Então, só para a gente pegar um ponto. Quando nós falamos de mineração no Brasil, nós vamos lembrar sempre, em primeiro plano, Minas Gerais. Depois, quando nós vamos ter um processo de saturação da mineração nessa região, nós vamos ter o processo de interiorização. Aí vale destacar a região de Goiás, que é a região, né, do Distrito Federal, hoje, e também a região do Mato Grosso. Beleza? Então nós temos a alternativa A, prospecção, apresamento e prospecção. Tranquilo? É isso, galera. Galera, dando sequência aqui na resolução da nossa prova, mais um exercício de história do Brasil, Brasil e Império, para ser mais específico ali, abolicionismo e segundo reinado. Tranquilo? Considero que é o exercício mais fácil da prova, né, disparadamente da prova de história, que é o exercício sobre a questão da Lei Áurea, né? Então vamos à pergunta. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, né? Aí, com a promulgação da Lei Áurea, aí tá aqui para saber, mostrando, né, por quem, né? Tá A, por Zumbi dos Palmares,
Zumbi dos Palmares é do século XVII. Tem a ver com a questão da formação do Quilombo dos Palmares. Não tem nada a ver, apesar de ser um movimento de resistência contra, né, o processo de escravidão. Tá? Mas não tem nada a ver com a promulgação da Lei Áurea. Pela Princesa Isabel? Sim, obviamente, pela Princesa Isabel. Mas por que pela Princesa Isabel? Porque o Dom Pedro estava lá na Europa, né? Ela que era a regente aqui, ela que promulgou a Lei Áurea de 1888. Bem básico isso, vocês estudam isso desde o ensino fundamental até uma coisa que é muito recorrente no ensino escolar de todos nós. Aí tem, por Eusébio de Queiroz. Por que Eusébio de Queiroz está aqui? Eusébio de Queiroz tem a ver o quê? Com a lei contra o fim do tráfico de escravizados, né? Contra o comércio, a proibição de escravizados vindo da costa africana, beleza? Num período bem já, que nós chamamos das leis de 1850, um período anterior, tá? Aqui é Dom Pedro II, ok? Dom Pedro II, que já foi dito, não estava aqui, né? Estava na Europa. Então, sua filha, a Princesa Isabel, que promulgou a Lei Áurea, né? Ou nenhuma das opções anteriores. Exercício bem simples, B, diretamente, tá? Sobre o processo da promulgação da Lei Áurea, algo que ficou marcado por dois motivos, né? O fim, entre aspas, da escravidão, e também o processo de não inclusão, mas isso não vem o caso aqui nesse momento. Alternativa B. Turma, mais um exercício de história geral, descolonização afroasiática, apareceu na prova também de vocês do ano passado, na prova do ano passado um exercício mais puxado. Esse um exercício, de certa forma a gente consegue fazer, eu considero fácil, porque você já consegue diretamente vincular ele aqui por conta da eliminação, tá? No contexto da descolonização do continente africano, uma das regiões a conquistar a independência, uma das últimas regiões a conquistar a independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa, no contexto que a gente fala de descolonização tardia. Pode-se dizer que o estopim do processo de libertação dessas colônias portuguesas, em meados da década de 1970, foi... Aí tem A, Revolução do Porto. A Revolução do Porto é algo... Está vinculado lá à Revolução Liberal do Porto, está vinculado à questão lá do período joanino, processo de independência do Brasil. 1820, não tem nada a ver com o processo de descolonização afroasiática. B, a Revolução dos Cravos. Corretíssima. Não é algo que é tão discutido nas provas, é algo meio quase que inédito na prova da SpaceX, mas a Revolução dos Cravos, o movimento ali de retirada do fim do regime de Salazar, o fim do regime totalitário de Salazar, né, em Portugal, que deu no processo através da Revolução dos Cravos, que influenciou diretamente no processo de descolonização das colônias ali, Angola, Moçambique, tá? Então a Revolução dos Cravos foi crucial no processo de descolonização, por quê? Porque ela coloca, ela praticamente leva ao fim, né, a instituição do salazarismo, dentro de Portugal. Então praticamente limpa ali politicamente Portugal e deu início a esse processo de descolonização. C. Primavera de Praga. Primavera de Praga também tem um contexto da Guerra Fria, mas tem a ver com a Tchecoslováquia, né? No movimento ali na década de 60, 1968, contra ali, né, algumas revoltas contrárias ao regime e também ao alinhamento com a União Soviética. A Intifada, na verdade, é um movimento, a gente estuda muito isso já quando a gente vai falar sobre os conflitos no Oriente Médio, até mesmo desde o momento da Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Nada mais era do que os conflitos dos palestinos revoltas dos palestinos contra o domínio do Estado de Israel, contra os israelenses. E o fim do regime do Apartheid. Fim do regime do Apartheid, a gente estuda, né, o Apartheid no contexto da colonização e da descolonização da África do Sul. Apartheid, política segregacionista, que existiu de 1948 a 1994, beleza? Na região da África do Sul, e o fim do regime do Apartheid vai se dar depois com a eleição do Nelson Mandela, que havia sido preso, no contexto da luta pela independência da África do Sul. Então nós temos a B como alternativa correta, beleza? É isso, galera. Até a próxima. Galera, dando sequência à nossa resolução aqui, um exercício sobre... o contexto do atentado de 11 de setembro, também sobre as consequências, né? Um exercício de geopolítica que envolve a história mundial aí, do mundo contemporâneo pós-Guerra Fria, beleza? Considero aqui como um dos exercícios mais difíceis da prova de vocês, porque ele é muito
você tem que ter muita atenção aos detalhes, beleza? Não é muito comum alguns pontos que estão sendo colocados aqui de discussão. Então é assim, em 11 de setembro de 2001, no contexto da radicalização, de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. A respeito do assunto, é correto afirmar que, então, o célebre acontecimento, né, dos atentados de 11 de setembro, ali, principalmente em relação ao ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Tá? Então nós temos lá, com reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã, sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa, que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Tá? Nós não podemos marcar essa porque os Estados Unidos ele não invade o Irã. Os Estados Unidos ele vai invadir o Iraque em um momento, também invade o Afeganistão, não o Irã. Então o nome aqui, o principal erro aqui, está destacando sobre o Irã, apesar do Irã ser um inimigo declarado dos Estados Unidos. Por isso que é uma questão de detalhe. Tá? Então muitos alunos podem levar o aluno que não tem muita certeza de marcar essa alternativa. Tranquilo? Que na questão do Irã, da guerra do Irã e Iraque. Ok? Mas não foi o caso nesse momento aqui. O governo norte-americano declarou que a partir de então adotaria a guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Esse também a gente tem que tomar muito cuidado. Vai dentro do que nós chamamos lá da doutrina Bush. Né, existiu no momento. Mas nós temos um erro aqui. Né, um erro principalmente muito direto. O governo norte-americano declarou que a partir de então adotaria a guerra preventiva. Isso existiu. Qual que é o erro da B? Contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Não necessariamente que tinha que atacar os Estados Unidos. Uma coisa muito clara da doutrina Bush, que está ligada à guerra do terror, é a questão não necessariamente de um efetivo ataque, apenas de um suposto. Qualquer um que fosse ideologicamente, que os Estados Unidos considerasse inimigo ou uma ameaça, ele já teria um conflito declarado nesse contexto da guerra preventiva. Outro ponto que eu gostaria de destacar na B é que o próprio conceito, né? Se a guerra é de prevenção, por que ele vai atacar depois que tem uma ameaça efetiva? Então, 2 pontos que a gente tem que pegar aqui, o nome, o termo preventiva e depois de um efetivo ataque. Se você for analisar do ponto de vista lógico, não faz muito sentido, tá? Então, o erro da B é ele afirmar contra qualquer país que efetivamente atacasse. Não necessitava atacar os Estados Unidos de forma efetiva. Bastasse os Estados Unidos considerar aquele país uma ameaça. Né? Que vai estar muito ligado aqui a essa doutrina Bush, que ele vai falar de eixo do mal. Né? Aí entra o Afeganistão, obviamente, o Irã, o Iraque, Coreia do Norte, justificando. Então nós já vamos fazer uma guerra declarada a esses países como um símbolo de guerra preventiva, mesmo não tendo atacado os Estados Unidos, né, diretamente, já está mostrando isso. Por isso que tem um conceito de guerra preventiva. Beleza? O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder, apesar dos ataques dos norte-americanos. Tá? Esse aqui, o erro é que a questão de que seguiu no poder. Tá? Os Estados Unidos, ele ocupa, a partir de 2003, o Afeganistão. Vai ficar até pouco tempo agora, né? Teve essa mudança com o Joe Biden, e aí tem, né, a retirada dos Estados Unidos, e aí o grupo que era vinculado ao Talibã, ele retoma. Então o Talibã, ele não fica no poder do Afeganistão. Em 2003, os Estados Unidos tomam praticamente o poder no Afeganistão, e o Talibã é retirado do poder. Fato esse que vai ter essa mudança agora, né, que o Talibã retorna o poder, mas isso só agora, mais recentemente. Tranquilo? Então vamos aqui na D. Nos referidos atentados terroristas, morreram mais de 3 mil pessoas de diferentes nacionalidades. Isso faz sentido. Aí vem a velha vírgula, né? Sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Outra questão que é muito... Por isso que eu falei que essa questão ela é difícil, porque ela traz detalhes. Mas a gente tem que tentar usar de forma lógica para resolver o exercício.
morreram mais de 3 mil pessoas de diferentes nacionalidades. Uma coisa que dá pra gente imaginar do tamanho foi o ataque. Sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Nós temos alguns números que colocam aí entre, a princípio, 4 brasileiros que foram mortos aqui nesses atentados de 11 de setembro. Então também não está correto. Sobrou o quê? Alternativa E como correta. Então o erro aqui, praticamente da D, é depois da vírgula, né? Teve brasileiro entre as vítimas. Tá? O erro da C é que o Talibã não segue no poder, ele praticamente logo em seguida, né? 2 anos após, nós temos a ocupação norte-americana. Na letra B, o erro é dizer que só vai adotar guerra preventiva a países que efetivamente atacassem os Estados Unidos e não precisava efetivamente atacar os Estados Unidos. Ok? E na A, essa questão da invasão dos Estados Unidos ao Irã. Por mais que nós saibamos que o Irã é um inimigo declarado desde o processo da Revolução Islâmica, que também nós estudamos. Beleza? É isso, galera. Salve, galera. Agora, uma questão, além de ser de um nível já também mais elevado, uma questão que não é muita característica da prova de vocês, porque ela joga um pouco do contexto, do conceito com uma interpretação, né? Não tem muita, entre aspas, né, das questões antigas da SpaceX, porém, já foi muito falado para vocês, eu falei isso bastante durante o tempo do que nós estivemos aqui estudando, que Idade Média é um assunto, chamei muita atenção, que geralmente sempre cai na prova de vocês, porque a SpaceX gosta de cobrar o quê? Todos os períodos históricos que estão no edital, tá? Seja ele baixo ou Idade Média. Aqui no caso, um texto que vai fazer esse processo que levar o aluno a esse entendimento de mudança de estrutura dentro da Idade Média. Vamos ao texto. O feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, o Jerome Bachet quis destacar, né? Aí tem lá. Então, vamos destacar alguns pontos. Termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social. Qual que é o centro do espaço social no feudalismo? O feudo. Ou seja, nascia, morria, trabalhava, tudo se concentrava no feudo. Casava, morria, tudo era o feudo. O feudo se concentrava tudo. Né? Por isso que no feudo tinha igreja, as pessoas morriam, eram enterradas ali, até tributos, né? Que nós tivemos lá, a mão morta, a taxa de morte, já era tudo feito dentro do feudo. São reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Esse conceito aqui já, para tentar dificultar a vida de vocês. Fora das cidades que estão surgindo, ou as primeiras cidades surgindo ainda em volta dos feudos, ou aldeias, fora do próprio sistema feudal, né? Poderia colocar aqui fora das cidades e do feudo, mas colocou aqui aldeias. Esse é um ponto para... Então está passando esse momento. Eles saem desse mundo feudal e começam a ser reconduzidos para fora. Por quê? O processo de surgimento de outras características, surgimento das cidades, é o momento de baixa Idade Média. Aí tem que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu a exumação generalizada de restos mortais de cemitérios urbanos. Aí a gente tem que destacar o primeiro ponto, a questão que ele tá fazendo aqui uma metáfora com a questão espiritual, né? No final da Idade Média, como uma medida sanitária, ocorreu uma exumação generalizada dos restos mortais nos cemitérios urbanos. Por que tem, apesar, por isso que eu falo que é interpretativo, né? Não está sendo discutido isso, né, a metáfora, né? Mas por que essa A está aqui, sendo que ela não é diretamente vinculada à metáfora? Porque está querendo levar o aluno ao seguinte: final da Idade Média, medida sanitária, baixa Idade Média, peste, vou marcar isso aqui. Não é por conta disso. Foi por conta do ressurgimento, da propagação das cidades, da estagnação daquele modo de vida ali preso ao feudalismo, a grande, né, extensão de terra que era o feudo. Não necessariamente ao momento das epidemias, da peste bubônica, e sim ao momento do renascimento comercial e urbano. A modificação dos cortejos fúnebres que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos. Essa também não faz sentido com o texto.
Até porque tá sendo conduzido para fora daquela vida, que tudo se concentrava no feudo. Não necessariamente que havia os cortejos, isso também está mais próximo do contexto mais atual, né, do que do momento de passagem de feudalismo, de crise do feudalismo. A proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. Não, é praticamente o oposto disso também que está sendo discutido, né, como metáfora aqui. A proibição do sepultamento de suicidas em solo santo. Também a gente não estuda a gente não está sendo discutido aqui, a gente nem enfatiza isso também, como estamos falando desse momento de transição. O que nós temos? O que sobrou? Que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Que a presença de cemitérios em torno de lugares de culto religioso pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Ele está dizendo diretamente aqui, a característica do feudalismo, porque tudo se concentra onde na sociedade feudal? No feudo. E a partir do momento que começa a ter essa transição, de tudo não ficar mais tão restrito ou tudo que está em volta, até mesmo as aldeias, as cidades em volta do feudo, começa a ter essa mudança. Que a presença dos cemitérios no centro das aldeias, em torno de lugares do culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal, porque era lá que se concentrava tudo, né? Presença de cemitérios. Tá querendo dizer o seguinte, tinha cemitérios no feudalismo, junto ali com as igrejas, junto onde se desenvolvia tudo? Sim, é isso. Né? Conforme isso vai ser deslocando, vão ser reconduzidos, é um momento de transição, de passagem, de sociedade feudal, de crise do feudalismo na Europa para que nós chamamos de transição de Idade Média para a Idade Moderna, renascimento comercial urbano. Mas uma marca da sociedade feudal era a existência de presença de cemitérios em torno de lugares de culto religioso, em torno das igrejas. Essa era uma característica marcante da sociedade feudal. Por isso que nós temos que marcar uma questão que exige do aluno um pouco de conhecimento, de conteúdo da história e também a sacada aqui de fazer uma interpretação de uma metáfora do autor. Também está ligado, além de você saber, você entender e compreender essa metáfora e ver qual que é a alternativa mais próxima do que ele está querendo mostrar aqui. É isso, galera. Salve, galera. Olha só aí, ó, nossa história moderna sempre aparecendo na prova de vocês, né? Um exercício aqui sobre renascimento cultural e científico, falei disso, da importância na revisão, nas revisões que nós fizemos, e vocês já ficaram cientes do quanto que esse período de Idade Moderna é importante na prova de vocês. Um exercício que, a princípio, seria um exercício extremamente fácil, mas tem um termo aqui que possa ter colocado o aluno assim, meio, e aí, e agora? Que é aqui esse sacerdote católico, beleza? No entanto, você dominando aqui, isso foi falado muito também em sala de aula, nos materiais, essa questão da teoria do heliocentrismo, tá? Foi bastante enfatizado para vocês. Isso deixa, eu acho que o único ponto que temos que enfatizar aqui é que às vezes esse termo aqui pode ter colocado um exercício de ser fácil para um exercício médio, beleza? Vamos ao comando da questão. O Renascimento, ou Renascença, movimento de inspiração humanista, que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI, surgiu na Itália e expandiu-se por várias partes da Europa. Assim como nas artes, a ciência europeia passou por um impulso inovador nesse período. Refutando a teoria geocêntrica, surgiu o heliocentrismo, teoria desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo. Então, ele está perguntando sobre a teoria heliocêntrica. Com quem que surgiu? Pronto. Essa é uma pergunta simples, o exercício fácil, né? Então, só chamando a atenção aqui por conta de ter colocado essa característica também. Beleza? Obviamente que a prova tentou fazer isso para não deixar tão de mão beijada, igual foi o exercício ali que nós já fizemos da Lei Áurea. Beleza? Então nós temos aqui, Leonardo da Vinci? Obviamente que não. Apesar de Leonardo da Vinci ser um renascentista, um dos maiores gênios da humanidade, né? Artista, matemático,
diversas, com obras e com estudos em diversas áreas. Teoria heliocêntrica não foi Leonardo da Vinci. Galileu Galilei também não foi o Galileu Galilei, apesar do Galileu ter comprovado, né, ele ter comprovado a teoria que já havia sido criada. Isso nós destacamos também, né? E o Galileu Galilei também não era sacerdote católico, beleza? E aí tem o processo de julgamento lá. Kepler, ele está vinculado ao quê? À teoria das órbitas elípticas e não à teoria heliocêntrica. Nostradamus, também não. Nostradamus era praticamente também humanista. Nós temos, vale destacar que todos eles estão no período do Renascimento, da Renascença, tá? O Nostradamus ficou muito conhecido por conta das suas teorias apocalípticas, de fazer algumas previsões, muito ligado à astrologia. Também não está vinculado ao heliocentrismo. Sobrou o quê? E Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi o teórico, foi quem refutou o geocentrismo e praticamente apresentou a teoria heliocêntrica, e por isso foi considerado herege, sofreu com julgamentos, e uma das principais obras dele será publicada no ano de sua morte. Por isso que depois, quem vai dar sequência ao estudo dele, comprovando, aí vai ser o Galileu Galilei. Ele consegue comprovar a teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico, que era um sacerdote católico. A gente usa alguns termos ali, que ele era um cônego, era um sacerdote, né? Alguns falam assim, era o padre cientista, né? O Nicolau Copérnico, que obviamente vai ser excomungado, considerado um herege por conta dessa teoria. Está refutando o geocentrismo, que era a teoria que praticamente era difundida pela própria igreja. Tá? O Galileu Galilei ele apenas comprova e ele vai dar sequência a esses estudos ali com as lunetas e tudo mais. Tranquilo? Então, um exercício que aparentemente um exercício tranquilo, basta você saber quem foi o teórico, quem foi o renascentista que desenvolveu a teoria heliocêntrica. E já colocando que além de cientista, de astrônomo, também havia sido um sacerdote católico. Beleza? É isso, galera. Galera, dando sequência aqui agora, nós temos um exercício que nós vamos abordar um tema ligado à questão econômica, política econômica do período de República Nova, da história do Brasil República, na década de 1990. Vale lembrar que nós tivemos aí 3 presidentes desse período. Fernando Collor de Mello, sofreu o processo de impeachment, o Itamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então a pergunta, na verdade, dentro desse contexto, né, do Brasil dos anos 90, mas também que nós necessita de uma compreensão geral do processo econômico ali pós-Guerra Fria. No início da década de 1990, ganhou um impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com a defesa do Estado mínimo, vamos grifar aqui, subordinada à economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode-se dizer assim que adotava-se, né? E aí a pergunta, considera um exercício também simples, um exercício fácil para o nível da prova de vocês, tá? E uma pergunta direta, ligando aqui a política econômica no Brasil, na República Nova, durante a década de 1990. Então pode-se dizer sim que adotava-se o quê? Lógico que você tem que saber aqui a questão. Se é uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e ao protecionismo, e defende o Estado mínimo, só pode ser o quê aqui? Diretamente falando desse impulso, de uma questão do ponto de vista ideológico e econômico. Alternativa C, neoliberalismo. Mas só para a gente entender um pouco esse contexto, vamos pegar os outros pontos, né? Tá aqui. Economia normativa. O que é economia normativa? Na verdade, economia normativa tem a ver com economia positiva e normativa. Economia normativa, ela é algo que ela está subordinada a um julgamento, a uma discussão. A ideia tipo, capitalismo é melhor que socialismo, socialismo é melhor que... Isso está dentro do aspecto de economia normativa, que não é o caso do que está sendo contextualizado aqui. Beleza? A abordagem microeconômica. Né? A abordagem microeconômica está muito vinculada à questão da formação dos preços, de como que surge um determinado preço, a ideia de consumo e o valor do produto. Tá? A globalização nada mais é do que algo que indiretamente também está atrelado à ideia, né, do mundo neoliberal, quando nós estudamos ali a nova ordem mundial. Né? O neoliberalismo está vinculado ao mundo globalizado,
mas a pergunta é muito direta, falando sobre uma ideologia contrária. Essa ideologia nós chamamos de ideologia neoliberal. Beleza? Então essas aqui nós temos, né, bem fora. Globalização ela está dentro do contexto, mas não é algo que está diretamente ligado ao Estado como uma ideologia contra o Estado intervencionista. E a ideia de nacional desenvolvimento também é o oposto, né? Ou se você é contra o Estado intervencionista, você não pode ser a favor do nacional desenvolvimentismo. Tranquilo? Então são coisas opostas. O próprio comando da questão já mostra isso, tá? Defesa do Estado mínimo, nós não podemos adotar o nacional desenvolvimentismo. Exercício bem simples, tá? Também questões de conceitos aqui, você já consegue matar esse exercício, beleza? É isso, galera. Galera, vamos fazer agora o exercício que eu considero a surpresa da prova de vocês, tá? Um exercício sobre a Revolução Cubana, mas nós temos que entender também que é dentro do contexto aqui dos conflitos da Guerra Fria. É um tema que praticamente não é nada comum na prova de vocês, mas como nós temos aqui os conflitos da Guerra Fria, está também dentro do edital, acabou diretamente agora perguntando sobre a Revolução Cubana, ok? Então vamos ao exercício. No final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que... Então, uma pergunta diretamente sobre as características de Cuba pós-Revolução Cubana. Beleza? Fidel, que ficou até pouco tempo atrás, né? Depois assumiu o seu irmão, Raul Castro. E a pergunta foi bem direta. A respeito sobre o assunto, né, Revolução Cubana, é correto afirmar que em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Essa é a alternativa correta, corretíssimo. Nós sabemos que quando a União Soviética vai começando a entrar em crise, já na década de 80, os países que compõem o bloco socialista, os não tão estruturados, começam a sofrer também por conta da desagregação, né, da União Soviética. Tá? Então a economia da ilha foi seriamente abalada? Foi, porque a Cuba economicamente estava muito vinculada à União Soviética como uma potência, né? Uma potência amiga, sendo que Cuba sofreu um embargo econômico pesado dos países capitalistas desse contexto de Guerra Fria e pós-Guerra Fria. O que levou o Fidel Castro, depois, a fazer um pouco de flexibilização econômica, permitindo a abertura de algumas atividades a grupos capitalistas, principalmente o investimento em turismo. Uma coisa que nós temos que destacar muito em Cuba, né, nesse contexto aí da década de 90, nos anos 2000, é o investimento pesado em turismo na ilha. Beleza? Galera, na B nós temos aqui um festival de erros, tá? A começar pelo seguinte, tá falando em 1963, na crise dos mísseis, primeiro erro, crise dos mísseis foi em 1961, não em 63, beleza? Um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, essa aqui é a única parte que está correta, foi mesmo, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, tá? Aí tem lá, vírgula, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Não. A crise dos mísseis aconteceu porque quem instalou uma base de mísseis não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética. Ok? Então os Estados Unidos não tem nada a ver e não tentou, a União Soviética que instalou, tá? E por que tem aqui Estados Unidos e tentou instalar na base de Guantánamo? Porque os Estados Unidos tinha relação com Guantánamo, um território de Cuba que praticamente era uma prisão militar dos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos, antes da Revolução Cubana, tinha praticamente total domínio de Cuba, né? O Fulgêncio Batista era um presidente praticamente vinculado, né? Aceitava ali as ações estadunidenses. Por isso que nós chamamos o processo de Revolução Cubana. Ok? Então, o erro aqui nós temos, a crise dos mísseis foi em 1961, não foi em 63. E quem instalou uma base de mísseis foi a União Soviética, não foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve Guantánamo antes, uma prisão militar que existia antes da Revolução Cubana. Não vai ter uma prisão militar depois da Revolução Cubana, porque eles romperam qualquer tipo de ligação que pudesse existir com os Estados Unidos. Tranquilo?
Beleza. E na C, professor, a Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Não. A Revolução Cubana teve início com um acontecimento que nós chamamos de guerrilha de Sierra Maestra. Um movimento de guerrilha ali camponês, né, na Sierra Maestra. E o que foi a invasão da Baía dos Porcos? Foi um momento de resposta dos Estados Unidos. Isso, logo após, né, foi uma resposta dos Estados Unidos. Presidente Kennedy, né? O que fez ainda mais Cuba se alinhar ao bloco socialista, ter uma postura mais próxima ainda da União Soviética. Foi uma resposta, uma tentativa de fazer uma contra-revolução, na verdade, né? De acabar com esse processo revolucionário em Cuba, que não deu muito certo. O processo de Cuba, o processo da Revolução Cubana não foi afetado por essa tentativa frustrada dos Estados Unidos, né, que foi a invasão da Baía dos Porcos. Beleza? Na D, nos 49 anos de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar e emigrar livremente para onde desejassem. O próprio comando da questão já nos ajuda, isso é um tanto óbvio, né, mas já enfatiza aqui, ó, autocracia, tudo mais. Esse é um dos pontos que os exercícios, né, que tem uma postura mais crítica em processo da Revolução Cubana, gostam de enfatizar bastante. Obviamente que não existia. Tanto que o Fidel Castro dizia abertamente sobre os problemas que tinha com esse tipo de pessoas, chamavam de traidores do processo da Revolução e tudo mais. E aí, além de inegáveis avanços sociais alcançados, isso está correto? Correto, isso faz sentido. Tá? Isso historicamente é reconhecido, dos menores taxas de analfabetismo do mundo e avanços em alguns pontos ligados à medicina e tudo mais. Aí vem vírgula, Cuba diversificou sua produção agrícola. Há controvérsias, teve uma produção pouco diversa. Não podemos falar que sempre foi monocultura, mas não era tão diversa assim. Mas o principal erro aqui é conseguir avançar na industrialização. Esse é um ponto que, na verdade, sempre foi uma pedra no sapato em Cuba, pós-revolução. Por que não conseguia avançar tanto na industrialização? Por conta do embargo pesado que os Estados Unidos fazia em relação à chegada de produtos, né, para que pudessem abastecer ou alimentar essa possível industrialização de Cuba. O embargo econômico dos Estados Unidos, bem como das potências capitalistas que estavam aliadas aos Estados Unidos. Então, o principal erro aqui é a questão da industrialização. Tá? Esse sempre foi uma pedra no sapato ali para a questão da econômica em Cuba. O processo de industrialização sempre foi muito pequeno. Beleza? É isso, galera. Salve, galera. Apareceu o exercício, cobrando aqui um exercício de analisar as assertivas, ou seja, um exercício de itens que era tão comum na prova de vocês e não estava aparecendo aqui na nossa prova desse ano, tá? Porém, vale destacar também que o que não era, apesar do exercício de itens ser comum na prova de vocês e não estava aparecendo e agora apareceu, o que não é tão comum é o tema que apareceu aqui. Revolução Gloriosa, apesar de estar no edital, geralmente a monarquia inglesa, esse contexto da monarquia inglesa, quando ela cai na prova da SpaceX, é relacionado ou ao processo de reforma protestante, do anglicanismo, ou também ali ao processo de formação e de consolidação e início da Revolução Industrial. Tanto é que caiu também nessa prova. Inclusive, nós tivemos 2 exercícios que estão praticamente vinculados. Esse exercício aqui e o outro exercício que pergunta sobre a Revolução Industrial. Também não é tão comum na prova de vocês, mas acabou caindo. Exercícios de praticamente temas muito próximos. Esse exercício é difícil, professor? Não, é um exercício fácil. É de itens, mas você consegue resolver ele tranquilamente. Comando da questão, a pergunta, né? A tentativa do rei Jaime II de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento, de maioria protestante, levou este último a convidar o príncipe holandês, o parlamento, Guilherme de Orange, casado com a filha protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês. Guilherme, então, entrou na Inglaterra com seu exército e destronou o sogro, obviamente apoiado pelo parlamento, né? Senão, no movimento que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. Esse contexto aqui também, que a gente estuda a Revolução Puritana, depois a República de Cromwell, e aí tem a restauração monárquica e depois a Revolução Gloriosa, que leva esse nome por conta de ser uma revolução que não houve grande derramamento de sangue e tudo mais. Relativamente a este momento histórico, assinale as assertivas abaixo. Item 1. Guilherme de Orange
jurou obedecer à Declaração de Direitos, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então? Corretíssimo. Então, ele só assume como rei o trono por conta que o parlamento, cadê o parlamento, impunha a ele a assinatura do Bill of Rights, que dava o quê? Praticamente limitava o poder real e dava ainda mais, ampliava o poder do parlamento. Consequência disso é que a Inglaterra tem a monarquia permanece até hoje, mas praticamente com poder político figurativo. Isso teve início aqui, na Revolução Gloriosa. É a partir da Revolução Gloriosa que o parlamento concentra aqui praticamente o poder político e o rei passa a ser mais politicamente figurativo, mas as questões diplomáticas. Isso surge nesse momento por conta da Declaração de Direitos, o Bill of Rights. A gente estuda muito quando a gente fala sobre os direitos humanos, limitação do poder. É aqui que o poder real é limitado. O absolutismo monárquico na Inglaterra literalmente chega ao fim. Então essa está correta. Item 2. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel. Não, para por aí, né? Maquiavel é um teórico do absolutismo. A Revolução Gloriosa, ela acaba com o absolutismo. Então você não pode marcar isso, tá? Então é diferente aqui. O Maquiavel é um teórico, na verdade não teve. Até mesmo se você for pegar a Revolução Gloriosa, ela é um pontapé, né? Não estava nem consolidada ainda tantos ideais iluministas na Europa. Isso vai estar mais da passagem, já no início do século XVIII. Beleza? Então você não vai marcar isso daqui, porque o Maquiavel ele é um teórico absolutista. E a Revolução Gloriosa vai contra o absolutismo. É outro autor que cai bastante, né? Os teóricos, do que a gente chama de teóricos do Estado moderno, do Estado absolutista. Então essa está errada. Tá? 1 está correta, 2 está errada. 3. A Revolução de inspiração liberal favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e a expansão dos negócios da burguesia manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura Revolução Industrial. Corretíssimo. A gente fala da Revolução Gloriosa tanto na aula específica disso, quando a gente vai falar lá. Eu, principalmente, começo sempre os meus assuntos pelos antecedentes, pelos contextos e as causas. Eu sempre cito na questão da Revolução Industrial o processo de Revolução Gloriosa. Porque essa burguesia manufatureira e mercantil, eles, inspirados pela ideia liberal, né, eles tomam o poder político porque eles comandam o parlamento. Isso colaborou para o pioneirismo inglês, né? Tanto é que vai ser o ponto, além de vários outros pontos, obviamente, mas esse também é um ponto corretíssimo. 4. A partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que, na Inglaterra, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Corretíssimo, já? Então nós temos 1, 3 e 4, correto. Beleza? Vai dar a alternativa C. Apenas a 2 incorreta. Não é um exercício tão complexo assim. Você também consegue ir por eliminação, mas vale destacar esses pontos, tá? A Revolução Gloriosa que praticamente trouxe à Inglaterra essa condição do rei governa, mas o rei reina, perdão, mas quem governa é o parlamento. E esse parlamento vai tomar medidas econômicas que vai favorecer depois o surgimento da Revolução Industrial e a Inglaterra tornando-se essa potência industrial que era. Que é até hoje. Beleza? É isso, galera. Galera, comentando agora mais uma questão de nível bem fácil, né? Uma questão praticamente dada na prova de vocês. Já comentei uma que foi a questão sobre a Lei Áurea e agora essa questão sobre a Revolução Industrial. Para quem fez a prova do modelo F, né, já foi até interessante que é uma sequência. A questão anterior fala sobre a questão da Revolução Gloriosa e do impacto disso no pioneirismo inglês, já ajuda você a responder e uma ajuda na outra, na resolução da questão. A Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar, que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. Ponto. O país pioneiro na industrialização foi... Quem foi o país pioneiro na Revolução Industrial? Quem foi, galera? Inglaterra. É o pioneirismo inglês, isso se deu por vários motivos, né? A questão do desenvolvimento da frota naval, já falei da Revolução Gloriosa, nós temos ali também a questão das jazidas minerais no início, a política de cercamentos, tá? Então nós temos aqui, pioneiro. Quando a gente fala de primeira Revolução Industrial, a gente já fala direto da Inglaterra e explica o pioneirismo da Inglaterra. Depois a gente vai falar também de quando a França começa a se industrializar no processo ali pós-Revolução Francesa, do período napoleônico, está na primeira Revolução Industrial também. Japão, Alemanha e Estados Unidos, eles compõem lá já
entram mais diretamente na segunda Revolução Industrial. Então, praticamente isso, além de ter sido direta essa pergunta, o país pioneiro é a Inglaterra, também você consegue ver porque os outros países, além da Inglaterra, só tem a França, e a França entra depois do processo da Revolução Francesa. Tranquilo? É isso, galera. Salve, galera, mais um exercício agora de História do Brasil, Brasil República, para ser mais exato, passagem ali da República Velha para o que nós chamamos de Era Vargas, o exercício sobre tenentismo. Vamos ao comando da questão. O movimento tenentista, na década de 1920, engloba a revolta de Forte Copacabana, as revoltas de 1924 e a Coluna Prestes. Então é um conjunto, né? O movimento tenentista não foi um movimento apenas, beleza? Ele chama de as guerras paulistas também. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias, associado a outras questões econômicas e políticas nos anos que se seguiram. Esse movimento levou a exercício fácil, até porque você consegue fazer analisando aqui os dados, né, os tempos históricos, né? Então, falando do movimento tenentista, associado a outras questões econômicas, esse movimento levou ao quê? A República do Café com Leite? Não, a República do Café com Leite era uma política ligada ao quê? A República Oligárquica. É o oposto disso. O movimento tenentista está criticando, é um movimento de crítica à República do Café com Leite. A Revolução Constitucionalista de 1937, primeiro que nem teve Revolução Constitucionalista em 1937, foi em 1932. E isso já no momento da Era Vargas. Tá? Outro ponto também que você consegue eliminar já de cara por conta da questão cronológica. Então não levou isso. Nem existiu Revolução Constitucionalista de 1937. A Revolução de 1930 e o fim da República Velha? Sim, corretíssimo. A República Velha, que era sustentada por conta dessa política de alternância do poder que nós chamamos de política do café com leite. Também chamada de República do Café com Leite, República Oligárquica, República Velha, os termos utilizados historicamente. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Vargas, Era Vargas. Então aqui nós temos Era Vargas, aqui nós temos Era Vargas. E a queda de Getúlio Vargas? Nós temos a queda de Getúlio Vargas já no pós-Era Vargas, né? 1945, não década de 20, não esse momento. Quando que acaba, então? Nós temos aqui o momento que nós chamamos de República Velha, desde a proclamação da República do Brasil, 1889, até 1930. Com o processo do quê? Da Revolução de 1930. Beleza? Tranquilo essa, né? É isso aí, galera. Até a próxima. Galera, nós temos agora mais um exercício de História do Brasil, que vai contextualizar aqui o processo de tratado de limites, o processo de interiorização, de anexação de territórios, tá? Vamos ao comando da questão. No período da União Ibérica, 1580 a 1640, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas foram ignorados, tanto por portugueses quanto por espanhóis, uma vez que Portugal estava integrado ao Reino Espanhol. Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A respeito do assunto, é correto afirmar que, então vale destacar que aqui no processo da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas não faz muito sentido e isso já vai dar uma bagunçada aqui. Depois que nós temos a retomada da coroa portuguesa, né? Então a volta do trono, e não mais que nós chamamos dos reinos, né, a União Ibérica, eles vão ter que fazer novos tratados para delimitar um pouco esse espaço que ficou confuso e bagunçado. A respeito do assunto, é correto afirmar que o desrespeito aos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas restringiu-se à região da América do Sul. Obviamente que não. Nós temos aqui o desrespeito ao Tratado de Tordesilhas em várias colônias, em vários territórios coloniais, que eram as colônias que eram de Portugal, passam a ficar sob domínio da Espanha. E isso eu estou falando não só da América do Sul, estou falando de América Central, né? Tipo, a América Central já era de domínio espanhol, mas as colônias também, costa africana, todos os territórios que eram colônias de Portugal passaram a ficar submetidos à Espanha. Então o erro aqui está restringiu-se. B. O Tratado de Madrid foi cumprido integralmente por ambas as partes até a sua revogação. É pedir demais, né? Você está falando que teve aqui alguns conflitos, acabei de citar aqui, que
foi sempre uma relação tensa. Você vai dizer que, historicamente, o Tratado de Madrid foi cumprido integralmente por ambas as partes? Vocês já estudaram o Tratado de Madrid, é o principal tratado, eu falo disso. O principal tratado de limites da história do Brasil. Tratado de Madrid de 1650. Nós temos ali uma região sendo invadida por Portugal, outra por Espanha, principalmente vinculada ali a duas, a colônia de Sacramento e a Sete Povos das Missões. Porque a colônia de Sacramento era uma colônia portuguesa num território espanhol e depois Sete Povos das Missões era uma colônia espanhola que passa a ser de território português. Beleza? C. O Tratado de Santo Ildefonso levou à Guerra Guaranítica, violenta luta armada envolvendo portugueses, espanhóis e indígenas. O erro aqui é que teve Guerra Guaranítica, sim, mas a Guerra Guaranítica ela aconteceu por conta do Tratado de Madrid, não o Tratado de Santo Ildefonso. A Guerra Guaranítica é uma reação ao Tratado de Madrid por conta dessas... Acabei de citar aqui, Sete Povos das Missões e a Colônia de Sacramento, porque o Tratado de Madrid, a Sete Povos das Missões, né, que era um território que os espanhóis construíram, fizeram tipo uma missão jesuítica ali, e tinha o domínio, tinha já um acesso a esses povos indígenas, depois passa a ficar sob o comando de Portugal, e revolta guaranítica nada mais é do que uma revolta indígena, porque eles não queriam ficar submetidos aos portugueses, beleza? Tanto que depois nós vamos ter do Tratado de Madrid o Tratado El Pardo. Tem esse nome por conta é uma consequência da Guerra Guaranítica, que depois vai desencadear no Tratado de Badajoz. Beleza? Aí tem a D. As fronteiras constantes no Tratado de Badajoz, 1801, confirmavam aquelas que basicamente tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Corretíssimo. Tá? Ela praticamente manteve. Então nós tivemos o Tratado de Madrid, houve a Guerra Guaranítica, aí teve a mudança com o Tratado El Pardo, né? Então o território que era ali volta a ser de domínio espanhol e depois o Tratado de Badajoz retoma praticamente a mesma coisa. Aquela delimitação em que a colônia de Sacramento vai passar para a Espanha e o território dos Sete Povos das Missões vai passar para Portugal, que é o território ali do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai. Então o Tratado de Badajoz confirma. É um exercício bem detalhado, né? Eu considero como um exercício difícil, por conta desses detalhes. Mas o aluno que domina bem a questão dos tratados de limites, ele consegue também ter um bom índice de acerto, ou conseguir resolver a questão de uma forma mais tranquila, tá? Mas é detalhado e então isso faz com que o nível da questão seja mais elevado. Beleza? E os Sete Povos das Missões, hoje solo gaúcho, foram fundados por português. Pronto, já... Para não me ater muito, eu já acabei de falar que não, os Sete Povos das Missões, hoje sim é solo gaúcho, mas foi fundado por quem? Os espanhóis. Então eles inverteram aqui. E Colônia de Sacramento, hoje solo uruguaio, pelos espanhóis. Não, Colônia de Sacramento foi fundada por portugueses, hoje sim está no solo uruguaio. E Sete Povos das Missões, que está sim no solo gaúcho, mas foi fundado por espanhóis. Então eles inverteram aqui na I. Beleza? É isso, galera.